Carta aos Coríntios, com Emmanuel. Estudo das cartas de Paulo de Tarso à comunidade cristã de Corinto, sob as luzes da doutrina espírita. Pneumaticoi. Universo, com suas estrelas, galáxias, constelações, fala de um mundo imenso, gigante. Lembra-me, porém, de minha pequenez e insignificância. Assim vivi e senti, até que descobri-me como parte desta grandeza, como parte da criação divina. Deixei minha pequenez para tornar-me o sonho que Deus sonhou. Deixei a minha insignificância para ser coautor de minha própria vida. Desde então, descobri novos mundos, novos lugares, imensos, grandiosos. Todos eles dentro de mim. Eu os chamo de oportunidades de aprender. Oportunidades de melhorar e ser feliz. O mundo permanece do tamanho que a nossa mente for capaz de ver. Paulo nos ensina que ele é maior, cada vez maior. Dá-nos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Não mais as coisas do mundo que se acabam, mas as coisas do Espírito que sopra onde quer. Texto para análise. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 9 a 16. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. A criança havia nascido com grave enfermidade nos olhos, que não foi notada por seus pais nos primeiros dias, senão no decorrer dos meses. O bebê, que era fonte de todas as esperanças de alegria e vida, percebia apenas vultos, linhas turvas, sombras. A tristeza invadiu a alma dos seus pais. Seu amado não veria a beleza das flores, o azul do céu, o ir e vir das ondas. Não obstante a tristeza, iniciou-se também a busca por um caminho que lhes permitisse amenizar a triste notícia, e ela foi frutífera. A modernidade permitiu-lhes encontrar o cirurgião capacitado. Decorridos alguns meses, o pequeno se recuperava e naquele dia ia pela primeira vez
usar os óculos que lhe permitiria ver tudo e a todos com nitidez. Não existem palavras que descrevam este momento. Ele viu tudo: cores, formas, objetos e pessoas. Viu aquela que lhe embalava tão carinhosamente e a ela dirigiu o seu melhor e mais grato sorriso. Fora tudo uma grande prova e a alegria retornara aos corações, ensinando-lhes que as dificuldades fazem parte do caminho, que vencê-las é um sentimento que nos alegra, nos enche de gratidão e nos aproxima de Deus. Deus nos deu os sentidos e a história acima nos conta da dor que a ausência de apenas um deles nos traz. E também nos lembra da alegria que é poder ver as belezas que existem no mundo. Cada um dos sentidos tem sua função, e quando todos estão reunidos, temos a sensação de que estamos diante de todas as nossas potencialidades. Será verdadeiro isto? Será o homem pleno? Se resume no que ele vê, cheira, toca, percebe, ouve. Nossos sentidos nos dão a exata concepção do que é o mundo? Paulo nos afirma o contrário. Mas está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido que não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Eu cantava este versículo em minha infância e retornar a ele é uma alegria. Eis que a cada instante ressoa em meus ouvidos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para nós. Há quem pense e interprete esta passagem como a descrição de um lugar maravilhoso, jamais visto ou imaginado pelo homem. Certamente o universo possui lugares fantásticos que a nossa pequena imaginação não é capaz de alcançar. Cremos, porém, que o apóstolo dos gentios convidava a comunidade de Corinto a descobrir um mundo diferente do que ela conhecia, o mundo pneuma, o mundo do Espírito que sopra onde quer, como já nos dizia o Cristo Jesus. Recordemos de um trecho da conversa de Jesus com Nicodemos. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde quer. Você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Etimologicamente, a palavra espírito, do latim spiritus, significa respiração ou sopro. Também pode referir-se à alma, coragem ou vigor. No grego, espírito significa pneuma, traduzida como respiração, sopro, que metaforicamente descreve um ser, um espírito ou até mesmo influência espiritual. No hebraico, o termo para espírito é ruach, que modernamente pode ser simbolizado como psique, do grego psiquein, soprar. Originalmente, psique era utilizado como uma das características da vida humana. Mais tarde, evoluiu para a ideia de vida propriamente dita e, por fim, como sinônimo de alma, considerada o princípio da vida. A psique seria então a alma das sombras, dos mortos, em oposição à alma do corpo. Trecho do estudo aprofundado da doutrina espírita, programa 2. Vejamos o que Paulo diz no versículo seguinte.
mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Deus conhece tudo, penetra todas as coisas. Nós, porém, somos seres limitados, adstritos à nossa condição evolutiva. Hoje, há alguns sentidos. O que este texto está nos dizendo é que há algo além, algo que ainda não vimos, que não ouvimos, que não sentimos, que Deus conhece, mas nós não. Pergunta-se então, é possível conhecer? Chegaremos a estes lugares e sentimentos nunca vistos? Esta é justamente a parte final do versículo, o que Deus preparou para os que o amam. Em outras palavras, os Espíritos nos dão mensagem semelhante à que Paulo endereça aos cristãos de Corinto. Vejamos algumas questões do Livro dos Espíritos. Questão 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para isso um sentido. Questão 11. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, faz ideia mais justa da divindade, e ainda que sempre incompleta, mais conforme a sã razão. Questão 12. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições. De algumas, sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria, entrevê-as pelo pensamento. Vejamos então em resumo. O mundo não se restringe ao que meus sentidos percebem e sentem, mas existem coisas que não sou capaz nem de imaginar, nem de compreender. Deus as conhece, e Ele tem preparado estas coisas para os que o amam. Compreendemos que os sentidos são limitados e que o espírito alcança patamares mais elevados. Até aqui, conseguimos compreender o pensamento de Paulo à luz da doutrina espírita. Perguntemos então, quem são os que amam a Deus? Sabemos que Deus nos ama. Alguns, talvez, até já sejam capazes de perceber e sentir este amor. Mas e nós? Amamos a Deus? Jesus veio nos ensinar sobre este amor, que já existe em cada um de nós, mas precisa do tempo, da experiência das vidas para germinar. André Luiz nos auxilia a refletir um pouco sobre amar a Deus. Observa, amigo, em como do amor tudo provém, e no amor tudo se resume. Vida é o amor existencial. Razão é o amor que pondera. Estudo é o amor que analisa. Ciência é o amor que investiga. Filosofia é o amor que pensa. Religião é o amor que busca Deus. Verdade é o amor que se eterniza. Ideal é o amor que se eleva. Fé é o amor que transcende. Esperança é o amor que sonha. Caridade é o amor que auxilia. E fraternidade é o amor que se expande. Sacrifício é o amor que se esforça. Renúncia é o amor que se depura.
Simpatia é o amor que sorri. Altruísmo é o amor que se engrandece. Trabalho é o amor que constrói. Indiferença é o amor que se esconde. Desespero é o amor que se desgoverna. Paixão é o amor que se desequilibra. Ciúme é o amor que se desvaira. Egoísmo é o amor que se animaliza. Orgulho é o amor que enlouquece. Sensualismo é o amor que se envenena. Vaidade é o amor que se embriaga. Finalmente, o ódio, que julga ser a antítese do amor, não é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. Tudo é amor. Não deixes de amar nobremente. Respeita, no entanto, a pergunta que te faz a cada instante a lei divina. Como? Retornemos à carta aos Coríntios. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim, também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ninguém, exceto Deus, conhece o homem, senão ele mesmo. Nossos pensamentos e sentimentos mais profundos, somente nós os conhecemos. É forçoso, porém, reconhecer que aos homens que já despertaram para as coisas espirituais, que chamamos de mundo pneuma, e os homens que estão limitados pelas coisas do mundo, acreditando que reside na satisfação dos sentidos todo o seu viver. William Barclay nos auxilia a compreender. Paulo fala a respeito da interpretação das coisas espirituais para pessoas espirituais. Diferencia dois tipos de pessoas. Aquelas que são pneumaticoi. Pneuma significa espírito. E o homem que é pneumáticos. É aquele que é sensível ao espírito e lhe obedece. Aquele cuja vida é dirigida e guiada pelo espírito. Aquele que toma todas as suas decisões e põe em exercício todos os seus juízos sob a influência e a direção do Espírito. Aquele que vive consciente de que existem coisas mais além das coisas deste mundo, valores para além dos terrestres, que há uma vida para além da vida deste mundo. Está o homem Pussuki, em grego se traduz muitas vezes por alma, mas esse não é o significado real. Pussuki é o princípio da vida física. Tudo que vive tem Pussuki, um cão, um gato, todo animal tem Pussuki, mas não pneuma. A primeira é a vida física que o homem compartilha com todas as coisas vivas, mas o segundo, o espírito, é o que faz o homem, o que o diferencia do resto da criação, o que o assemelha a Deus. De modo que no versículo Paulo fala do homem que é psíquicos. É o homem que vive como se não houvesse nada para além da vida física, como se não houvesse outras necessidades fora das materiais, nem outros valores, já que se rege por medidas físicas e materiais. Um homem assim não pode entender as coisas espirituais. Um homem que não pensa que nada é mais importante que a satisfação do desejo sexual não pode compreender o significado da castidade. O homem que considera como o fim supremo da vida o monopólio de bens materiais não pode compreender a generosidade. O homem que pensa que seus apetites devem ser a última palavra não pode compreender a pureza. E o homem que nunca pensa no mais adiante não pode compreender as coisas de Deus. Para ele, são meras insensatezes. Nenhum homem deveria ser assim.
mas se sempre sufoca os desejos imortais que existem em sua alma, se converterá nisso, e se o faz, o Espírito de Deus falará, e ele não o escutará. Não obstante discordarmos de William Barclay no que diz respeito aos animais, compreendendo que o princípio evolutivo já reside neles, porém em estado latente, como nos ensinam os Espíritos no livro Gênesis, capítulo 3, itens 11 e 12. Eles vivendo então pelo instinto e não pela inteligência. Trouxemos o texto para refletirmos sobre o ser pneumaticoi e o psíquicos, ou seja, o ser que já despertou para as coisas espirituais e o homem que vive apenas pela vida material. Prosseguindo no texto da carta aos Coríntios. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Deus nos deu a vida e nos deixou livres para que façamos as nossas escolhas. A forma como vivemos é de nossa inteira responsabilidade, e ainda que queiramos atribuir aos outros os males que nos acometem, em verdade nós atraímos o bem ou o mal que nos acontece com nossos pensamentos, atitudes e sentimentos, de hoje e de ontem. Para o homem que vive adstrito ao mundo material, esta compreensão é impossível. Sua concepção da vida é diferente, e é o que Paulo diz com sabedoria humana. Coisas espirituais só podem ser compreendidas pelo homem que já se percebe como um ser imortal, que percebe que existe muito mais no mundo que os nossos sentidos podem perceber. Quem somos? Pneumaticoi ou psíquicos? Talvez a resposta mais sensata nos indique que há um pouco dos dois mundos em nós, afinal, estamos encarnados, pelo que podemos concluir que ainda necessitamos da matéria em nosso estágio evolutivo. Esta percepção é importante e essencial. Estamos encarnados, mas nosso espírito é livre e sopra onde quer. Assim, será através da nossa vontade, do nosso querer, que alçaremos voos mais altos ou não. Emmanuel comenta o versículo 12 no livro Vinha de Luz. Vejamos a lição. Como cooperas? Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Lendo a afirmativa de Paulo, reconhecemos que em todos os tempos o discípulo sincero do Evangelho é defrontado pelo grande conflito entre as sugestões da região inferior e as inspirações das esferas superiores da vida. O espírito do mundo é o acervo de todas as nossas ações delituosas em séculos de experiências incessantes. O espírito que provém de Deus é o constante apelo das forças do bem, que nos renovam a oportunidade de progredir cada dia, a fim de descobrirmos a glória eterna a que a infinita bondade nos destinou. Deus é o Pai da criação. Tudo fundamentalmente pertence a Ele. Todo o campo de trabalho é do Senhor. Todo serviço que se fizer será entregue ao Senhor. Mas nem todas as ações que se processam na atividade comum provêm do Senhor. Coexistem nas oficinas terrestres, quaisquer que sejam, a criação divina e a colaboração humana. Os cooperadores surgem que se valem da mordomia para exercer a dominação cruel.
que se aproveitam da inteligência para intensificar a ignorância alheia, ou que estimam a enxada prestimosa não para cultivar o campo, mas para utilizá-la no crime. O cientista no conforto do laboratório e o marinheiro rude sob a tempestade estão trabalhando para o Senhor. Entretanto, a felicidade de cada um é importante saber como estão trabalhando. Lembremo-nos de que há serviço divino dentro de nós e fora de nós. A favor de nossa própria redenção, é justo indagar se estamos cooperando com o espírito inferior que nos dominava até ontem, ou se já nos afeiçoamos ao espírito renovador do Eterno Pai. Se já despertamos verdadeiramente para a nossa condição espiritual, estamos aptos a caminhar no mundo como colaboradores, usando nossas aptidões para auxiliar na construção de um mundo melhor. O eu deixa de ser o foco principal. O espírito busca o seu Pai Criador e o encontra em cada criatura que ama e auxilia. Vejamos o trecho final da Carta aos Coríntios, do capítulo 2. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. É fantástica a conclusão de Paulo e profundamente inspirada. Vejam que até aqui ele nos conduziu para refletirmos sobre quem somos, se ainda seres que pensam apenas no mundo dos sentidos, ou se já despertamos para as coisas espirituais que transcendem o nosso mundo material. Fala-nos então do grande erro que a humanidade tem cometido, que é querer que a sua vontade seja feita e não a vontade de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Em nossa jornada, cometemos erros, equívocos, transitamos entre o certo e o errado, aprendendo a discernir. As leis divinas que regem o mundo nos conduzem, e quando delas nos distanciamos, sentimos-nos em desajuste, em desamparo, adentramos na escola da dor. A ausência da compreensão de que tudo está sob a égide de Deus nos remete a querermos que a nossa vontade seja feita. E durante muito tempo, este sentimento nos distanciou de Deus. Temos, porém, o Cristo a nos indicar o caminho, a nos ensinar que mesmo diante do martírio da cruz, a morte mais terrível e infamante, podemos orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Paulo nos diz que temos a mente de Cristo, e isso significa que não estamos sozinhos neste caminhar evolutivo que iniciou-se há muito tempo atrás. Emmanuel comenta o versículo 12, e é com esta lição que encerramos nosso estudo de hoje. No dia da incerteza, nós, porém, temos a mente do Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Para qualquer de nós, chega o minuto das grandes hesitações. Trabalhamos por tempo enorme no encalço de determinada realização, e eis que de chofre todo o nosso esforço parece perdido. Buscávamos diretrizes no exemplo de alguém que aceitávamos como possuindo bastante virtude para guiar-nos à vida, e esse alguém falha desastradamente no instante preciso em que mais lhe requisitamos as luzes. Contávamos com certos recursos para o atendimento a compromissos diversos, e esses recursos como que se evaporam, deixando-nos amarguradamente frustrados.
Retínhamos elementos valiosos que nos garantiam segurança e tranquilidade, e por circunstâncias inelutáveis nos vemos privados deles, largados à prova, sem alegria e sem direção. Todos somos surpreendidos pelo dia nublado de incerteza, em que nos reconhecemos perplexos. Por dentro, ansiedade; por fora, consternação. Não nos sintamos, porém, sozinhos. Dispomos da mente de Cristo, o Divino Mestre da alma. Roguemos a Jesus caminho e sustento. A hora da incerteza, sobretudo, a hora da prece. Quando a sombra chega, é o momento de fazer luz. Emmanuel, do livro Palavras da Vida Eterna. Encerramos assim mais este estudo. Um fraterno abraço e até o próximo.